respondendo aqui de maneira geral, né, doutora Vanúzia? Vamos sim. Diretor, vamos para a primeira. Boa tarde, Fernandinha. Eu tive câncer e eu enfrentei a minha dor sozinha. Até hoje, eu tenho medo de relação. Justamente o que a gente estava falando aqui no programa, né, doutora? Existe um medo dela quando o câncer é de útero, um medo de se recontaminar. Quando o câncer é de mama, um medo de não ser aceita pelo próprio histórico. Veja bem, já teve uma fase em que câncer era considerado uma coisa tão perigosa e até contagiosa. Erroneamente o povo tinha essa mentalidade que as pessoas não queriam falar na palavra, diziam aquela doença, né? Eu tive aquela doença. E esse preconceito ainda habita na cabeça de muitos que, inclusive, tiveram um histórico de câncer em sua vida. Então, elas não querem falar no nome, elas não querem recordar o que passou. Eu acho que você ainda tem um pouquinho dessa dor aqui dentro. Tá bom de você começar a olhar a vida com outros olhos e esse seu medo só vai passar quando você tiver outra pessoa em sua vida. Invista nisso. Né, doutora? Recomeçar. Recomeçar, né? A qualquer momento. Rosilda está comentando que tem 50 anos, tem um filho que está com 19. Ela disse que nunca tomou anticoncepcional. Ela disse que se separou e há alguns anos está sozinha. Ela resolveu voltar a viver, justamente o que a gente está dizendo. E disse que está muito bem agora, vida sexual top! Arrasou, Rosilda. Mas aí ela fez uma transvaginal e a médica disse que não viu o ovário esquerdo, que está tudo muito ressecado por dentro. Tem que se preocupar que ela já está na menopausa. Pausa para essa... A gente só sublima aquela parte ali. Vida sexual top. Top! Meu Deus, você saiu da rota. É justamente um histórico que a maioria das pessoas que já estão na menopausa não dizem. Elas dizem, tá tudo tão ruim para manter relações. Não falam que tá top. Eu acho que você tá muito bem e que esse desaparecimento do seu ovário é esperado, porque os ovários diminuem de tamanho quando entram em falência e param de produzir os hormônios. Então, isso não é nada de anormal, mas esperado diante dessa fase de vida que você começou a viver. Mas eu quero dizer que você tá vivendo ela muito bem, você pode ainda aprimorar, viu? Usa uns ácidos hialurônicos lá na vagina, vai ficar ainda mais top, porque a penetração não vai ser dolorosa, não vai ser incômodo para você. Então, aproveita essa fase, você tá de parabéns. Nesse caso de estar ressecada internamente... O fato de estar ressecada é justamente porque ela está na menopausa. Por isso que eu falei, usa uns ácidos hialurônicos, tem hormônios de ação só local, vagina e colo, e que você pode fazer o uso deles sem se preocupar com parênquima mamário, com endométrio. Faz isso, procura um ginecologista para te aconselhar quanto ao uso dessas medicações e usufrua daquilo que já está top para ficar mais top Para ficar topástico, entendeu? Luciana está Exatamente. dizendo que terminou um tratamento há 4 meses de endometriose e faz 11 dias. Ela diz que a menstruação ainda não veio, é normal? A maioria dos tratamentos para endometriose são justamente com essa finalidade, de você parar de menstruar, porque a menstruação provoca crescimento dos focos de endometriose. E isso gera dor. Então, se você realmente ficar sem menstruar, vai ser a melhor conduta para você. Ou seja, se não tiver vindo, excelente, Excelente, né? exatamente. Agora, Luciana, tem que ver se esse é o seu desejo. Vai querer engravidar de novo, Isso, né? Isso depende muito desse histórico aí. Já constituiu família, quer ter filho, não quer ter mais. Então, todo esse histórico vai pesar nessa conduta de você parar definitivamente de menstruar. E isso é muito bom por conta do histórico de dores. Ou chegar um determinado momento em que você vai precisar parar essa medicação e pensar em como vai ser o fato de voltar a menstruar, de ovular e de gestar. Lucivânia está querendo saber sobre o DIU. Ela colocou um DIU faz um mês e ela está sentindo muitas dores no famoso pé da barriga. Isso. Tem relação com o DIU? Tem relação com o DIU, porque o DIU aumenta as cólicas. Essa é uma queixa muito frequente nas usuárias de DIU. E assim, o tempo de uso muito pequeno, só faz um mês. Esses 3 primeiros meses são os meses de queixas mais frequentes. Então, aguenta aí um pouquinho, o organismo vai se adaptando e deixando de ver o DIU como um corpo estranho. Então, as cólicas e as dores vão diminuir com o tempo, certo? Então, se a razão é prevenção de gravidez, tá tudo certo. Tá tudo certo. Segura as pontas um pouquinho, toma uma medicaçãozinha quando elas surgirem, né? Exatamente. Geralmente vai surgir com 15 dias. Essas dores em cólica dá para passar com anti-inflamatório, que geralmente se usa até nas tensões pré-menstruais, lembra? Então, resolve bem direitinho e você vai levando, porque é um método muito bom e que tem uma eficácia muito boa para contracepção, para você não engravidar. Ninha diz o seguinte: boa tarde, meninas. A gente Amei. ama. Amo
vocês e amo as terças com a doutora Vanúzia. Ai, que linda. Ela disse o seguinte, ela foi uma ginecologista e ela viu uma manchinha no colo do útero e pediu uma biópsia. Disse que deu uma alteração no meu citológico e também fez colposcopia. Ela tá com medo de ser uma coisa séria. Geralmente não é tão sério assim. Quando está em manchinha, significa que não está um tumor, não é nada invasivo, portanto, não é nada que te ofereça um dano maior. Faz o seguinte, vamos esperar o resultado dessa biópsia, porque ela é quem vai ditar os passos seguintes. Ela é quem vai dizer muito para a tua médica de como conduzir o teu caso. E a conduta tá certinha ali, tá né? certinha ali. A tá. conduta foi certa, ó. Foi. Fez a biópsia, fez a colposcopia, deve estar aguardando esse resultado da biópsia para que a médica direcione os outros passos. Então, é só aguardar um pouco, mas pelo que ela me falou de manchinha ali, isso não necessariamente fala a favor de nada grave, invasivo, entendeu? Porque não seria manchinha, não, o aspecto que essa médica tinha visto na colposcopia. Não tenho câncer, mas sinto dor, ardência na relação, não sinto vontade nenhuma, na verdade, vontade zero. E o meu marido é o contrário, adora ter relação. E aí, gente, nós vemos, não é, uma ambiguidade e um sofrimento, porque se a mulher não tem vontade, ela vai muitas vezes para a história de comparecer, né, doutora? Exatamente. E aí, às vezes, não é estimulada também de maneira correta, ou seja, para muita mulher é um tormento. Com certeza. Olha, você não é a única a ter essa queixa, muito pelo contrário, no meio das mulheres é muito frequente a queixa de não ter vontade. Geralmente o não ter vontade está ligado a múltiplos fatores, né? O fator mais comum, déficit de testosterona, porque é a testosterona quem dá aquele sim, aquela disponibilidade da mulher tá ali, preparada para o ato sexual quando é solicitada. Outra coisa importante é a autoestima, né? Uma mulher que chega para o espelho e diz assim, eu tô gorda, e ela não muda esse quadro, ela cultua uma falta de autoestima que pode ser revertida, e isso é muito bom quando reverte, quando você perde, por exemplo, uns quilinhos ou corta um cabelo e fica com um visual mais atrativo, porque isso melhora o teu autocuidado e você se sente capaz de atrair. E se sente capaz de atrair, você se sente mais disponível à relação sexual. Outra coisa que eu te aconselho é, procura fazer exercícios, procura dançar, porque isso libera serotonina, dopamina, são hormônios de bem-estar, hormônios de motivação, e isso com certeza muda um pouquinho esse apetite que você não tem, tá entendendo? Investigar a questão de testosterona é importante? É importante para quem sabe lidar com isso, porque na maioria das vezes o povo vai dizer que a testosterona está normal, e é importante fazer uma relação entre testosterona e as proteínas que carregam esse hormônio. Porque se elas forem muito altas, sua testosterona, ainda que normal, vai estar zero, sua libido zero também. Então é preciso você encontrar alguém que saiba manejar corretamente essa sua parte hormonal, né? Não é todo gineco que faz isso. Não é todo gineco que faz isso. Mas procure entender se o seu ou sua ginecologista trabalha com essa parte hormonal. Trabalha com essa parte de ginecologia. Se não trabalhar, ele indica alguém, né, doutora? Com certeza, geralmente, gente, para melhorar esse seu perfil, essa sua disponibilidade para a relação sexual, que é super importante na vida da mulher e do casal. E que é uma queixa recorrente. Tenho mais uma telespectadora. Muito. Tenho 40 anos, Olha minha libido isso. está baixa, quase nunca tenho relação com meu marido, a minha genitália está muito seca. Após a relação, fica uma ardência. O que pode estar acontecendo? Já pode ser o início da menopausa, doutora? Pode até, porque a partir dos 35 anos a mulher começa a envelhecer e depois dos 40, a menopausa, quando ocorre, não é nem considerada precoce, é período esperado mesmo para menopausar. Agora, veja bem, vamos consertar a queixa principal, não é secura. Existem drogas à base de ácido hialurônico que formam uma película no epitélio da vagina e que dá uma lubrificação legal, melhorando bastante essa queixa. A lubrificação dos genitais é uma coisa que a gente deve aconselhar que seja feito. O genital externo com vaselina sólida, óleo mineral, óleo de coco, qualquer substância oleosa. Para quê? Para tornar essa pele mais plástica, é uma pele que traumatiza muito com sentar, com levantar, com vestir. Então ela merece, com certeza, merece um cuidado especial. A gente esquece a pele dos genitais, mas não esquece a pele do rosto, a pele do corpo, e a pele é a mesma. Então eu acho que ela merece um tratamento mais diferenciado, pode lubrificar a vagina com essas soluçõezinhas que eu te dei à base de ácido hialurônico, que são perfeitas, e você vai ter, pelo menos, essa queixa muito
muito amenizada, né? Muita gente fica preso somente ao lubrificante para a relação sexual. Pois e é. não é esse Não que a é gente está isso. falando, não, tá? Exatamente. Pelo contrário, o que a gente está dizendo aqui é para usar no momento Não é da no relação. ato só, não. Eu estou falando de... Hidratar diariamente. Hidratantes. Eu não estou falando de lubrificante, não. Que o lubrificante, na hora, você aplica. Mas o hidratante é uma ação contínua. A cada dia deve ser feita para melhorar a plasticidade do epitélio. Aí melhora essa queixa também. Tem queixas também com relação à gestação, à maternidade, a esses outros momentos que a mulher vivencia, que são momentos que mexem com os hormônios, com a dinâmica da família. Ela comenta que é casada há 5 anos e nos primeiros anos viveu as melhores fases do casamento. Como psicóloga, eu preciso te dizer que os primeiros anos de um casamento é isso mesmo. É a lua de mel, é a fase da paixão. Isso. Os 2 primeiros anos de um relacionamento devem ser os melhores anos desse relacionamento. Então, quando um casal me diz assim, eu namoro há 8 meses, a gente vive num pé de guerra, eu namoro há 1 ano, e me chama a atenção, porque os 2 primeiros anos de um relacionamento é a maior... São os melhores anos. É a fase da lua de mel. Então, se já tá ruim nesse primeiro período... Alerta, sinal de alerta. Isso. Então, quando ela diz ali que os primeiros anos foram uma das melhores fases, a gente compreende isso. Mas há mais ou menos 1 ano, ela descobriu que ela estava grávida e o companheiro mudou da água para o vinho. Ele não procura mais ela. Me trata com indiferença dentro de casa. Ele acha que a mulher só precisa de arroz e feijão, falta carinho, falta abraço. Penso na separação e gostaria de um conselho. Então, ela diz assim, 1 ano quando descobriu que estava grávida. Vamos pensar que 9 meses está com um bebezinho, né, doutora? Tá. Dinâmica familiar modificada. Sim. E, sobretudo, você com hormônio a todo vapor, né, doutora? Exatamente. Olha, eu sempre acho, Fernandinha, que numa situação de conflito dessa, o diálogo é a primeira eleição de atitude a ser feita. Ou seja, você precisa sentar, você precisa falar com esse homem como você está sentindo diante da relação, entendeu? E mostrar a ele o papel que ele está exercendo nesse contexto matrimonial que você está vivendo aí. Porque aí, se diante da tua exposição, das tuas queixas, de você levantar a possibilidade de retomar, esquecer tudo isso, essas indiferenças, e retomar do ponto zero, mas numa dedicação maior, bilateralmente, nesse relacionamento, eu acho que se ele não responder, é porque realmente a coisa precisa ser repensada. E tem que entender também que o momento materno mexe não só com as mulheres, mexe também com o homem. Porque muitas vezes nas mulheres, durante a gestação, o homem já não quer ter mais relação. Exato. Não é porque vai machucar, não é porque eles mudam. O homem é visual. Então, se a gente é auditiva, você muitas vezes pode se apaixonar por uma pessoa, não porque ela é mais bela ou mais belo, mas é porque ele lhe encanta com diz o que você quer escutar. Então, a gente é auditivo e o homem é visual. Então, visualmente, você está com as suas diferenças. E aí, muitas vezes, não, ela está assim. Então, vamos entender que momento você está, qual é o momento da relação e qual é o momento do seu parceiro. E isso com um bom diálogo, com os panos, sem acusação, você, né? Você mudou. Não. Está acontecendo alguma coisa? Estou sentindo assim, eu me coloco assim. Então, a abordagem, quando você diz quando se sente, é muito mais empática por parte de quem escuta do que quando você acusa. Porque quando você acusa, o nosso automático é a defesa. Com certeza. Então, para de apontar o dedo assim, olha, eu me sinto assim quando você não me procura, eu me sinto desvalorizada quando você fisicamente eu não estou me sentindo atraída por você. Então aí ele, não, mas espera aí, eu não estou te procurando, você passa a madrugada acordada com o menino, eu não estou te procurando porque eu estou vendo você cansada. Enfim, ele vai dar a visão dele. E a partir daí você vai tendo as suas considerações. A gente tem condição de ter, exatamente, uma retomada do relacionamento ou não. Tenho 59 anos, boa tarde meninas, obrigada. Tenho 59 anos, descobri um câncer de fígado, me ajude. Eu tô falando com um homem, mas eu tenho medo de falar para ele que eu tenho câncer, o que faço? Eu realmente não falaria, e o que era que eu faria? Aproveitaria ao máximo esse tipo de relacionamento que está começando, que está iniciando esse envolvimento. Eu não falaria, isso é uma coisa muito privativa sua, e não é todo homem que sabe lidar com esse contexto de uma mulher que está com câncer de fígado, por exemplo. É como eu falei desde o início, existe ainda um preconceito de que câncer é uma patologia
contagiosa. Eu não sei até que ponto você está afim de se envolver com esse homem, mas de início eu não exporia uma coisa que faz parte tanto da tua vida privada para uma pessoa que me parece que você não está ainda aprofundada nesse relacionamento. Deixa você criar mais solidez nesse relacionamento com esse cara para você poder... Né? Exato, vai curtindo esse momento aí, mas sem iniciar esse relacionamento expondo uma coisa que é tão tua, que é tão particular da tua pessoa. E sabe? vai descobrindo que às vezes é só uma história ali Exatamente. passageira, né? Que você não vai criar raízes. Então, assim, vai sentindo. E em algum determinado momento, né? Se caso essa relação avance, vai ser necessário falar. Isso. Porque você precisa também ter para com Uma o pessoa outro que transparência. divide essas dificuldades, E aí você exatamente. vai observando esses momentos. Se é um lance passageiro, se é uma história que é só... Que está iniciando agora, estou Sim. falando com um homem, parece uma coisa bem inicial, né? O relacionamento, eu não iniciaria me expondo dessa forma. Essa a gente fez, não é? A Rosilda também. Fizemos O também. doutor vai chegando aí. O nosso diretor vai chegando, que aí a gente vai pegando as últimas. Essa questão de a gente vê mulheres, né, que tem vida depois dos 40 anos, que tem. Você viu ali uma telespectadora, gente, eu tô aos 50 e eu Com tô relação sexual top. Então isso mostra que existe vida, a possibilidade que muitas mulheres certeza. pós-câncer, separadas, se veem sozinhas e acham que a vida sexual morreu. Não é isso. Não é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade dela se ver com novos valores e curtir uma nova fase da vida, com os benefícios que ela também tem. Nada é absolutamente ruim. Sempre temos uma face boa das situações mais amargas. Já viu isso, Claro, né? claro. E eu acredito que cada uma de nós, diante de situações semelhantes, pode tirar proveito dessas fases, com certeza. Já falamos aqui algumas vezes sobre HPV e uma telespectadora comenta que teve HPV, que tratou e depois ela engravidou. Hoje o bebê tem 6 meses, só que ela está sentindo dores durante a relação sexual, também um ardor depois do ato. Ela quer saber, será que tem relação com o vírus? O vírus pode voltar? O vírus não tem relação nem com as dores, nem com esse ardor que você sente no ato sexual. Se o vírus pode voltar, sim. E quanto mais você varia esse parceiro, se é que está tendo alguma variação, maior a exposição e a possibilidade desse vírus voltar. Mas o que eu quero te dizer é que em relação à dor e ao ato doloroso, você precisa ver até o fato de você estar amamentando esse bebê de 6 meses. Se você ainda está amamentando, os seus hormônios que lubrificam a vagina e que tornam esse epitélio mais resistente, portanto, a relação sexual mais agradável do que incômoda, eles estão meio parados, porque o hormônio do aleitamento interfere nesses hormônios que fazem a vagina ficar suculenta, né, lubrificada. E aí, se você está amamentando, tem tudo a ver com a amamentação e não com o histórico de HPV que você já teve. Ou seja, 6 meses, né? Tá nesse momento. Tá nesse momento de amamentar ainda, né? O preconizado é amamentar até 6 meses, depois ele começa a partilhar do cardápio familiar, né? Assim. Mas aí o que acontece? Tem ajuda. Exatamente. Né? Fica sofrida com ardência, com não. De jeito que a nenhum. tendência é você começar a evitar. E aí você usa o sexo ali meio como punição. Não, ele não fez bem, ele foi. Hoje a gente discutiu, hoje ele não vai ter. Como se o sexo fosse recompensa e você faz isso inconscientemente, doutora. É verdade. Aí a gente começa a usar o sexo como uma forma compensatória. Então, se o marido fez algo legal, se tá tudo legal, aí hoje vai ter. Mas, ora, é algo bom pra você. Você também tem que gostar. Ser algo bom pra você. Então, não tem compensação. A gente precisa descultuar essa história de que só pode ter sexo quando o outro merece. Não! Sexo tem que ser bom pra você também. Pra você também. A mulher tem pouco essa postura, isso, não é? Isso. Ela pensa muito pouco nela. Mas é porque a gente cresce nela. assim, Exatamente. sabe? A gente vem dessa cultura. Isso é uma cultura que foi cultivada e imposta na mulher. Exatamente. Ai, meu marido não me procura. Procure o seu marido. Claro! Se né? você tem disponibilidade e quer, procure. Ai, não, porque ele não me procurou. Faz 15 dias que ele não me procura. Mas e você? Porque não procurou seu marido? Se você teve vontade. Muitas vezes não tem vontade, mas é aquela história do estímulo. A gente não pode esquecer que sexo é estímulo também, muito, né, estímulo doutora? visual, sensorial. Sim. Muito, muito. Então, vamos fazer o seguinte, meninas.
também mexer a nossa vida, Claro, movimentar meu a nossa Deus do céu, vida. como isso é um fato assim real no meio da mulher, como ela é tolhida nesse comportamento de falar das vontades, dos desejos, das fantasias sexuais dela, né? Mudança de corpo tolhe muito as mulheres. Tolhe. Ó, a telespectadora que está trazendo aqui pra gente, ela tem 26 anos, super jovem. Mas depois que ela teve o filho, ela percebeu que a libido diminuiu muito. E aí a gente já entendeu que tem relação com hormônio, né? Com certeza. Antes não era assim. E hoje acrescentou essa história aí o fato dela ter vergonha por conta das mudanças no corpo. O que é que eu posso fazer para essa libido voltar com tudo? Primeira coisa, não se conforma com essas mudanças do corpo que não tá mais como você era antes. Volta a ser como você era antes. Eu acho que quando isso acontecer, você já vai despertar para uma mulher mais sensual e mais atraente para o seu parceiro e você mesma vai ter vontade de ter relações sexuais. Eu acho que a coisa começa por aí. O autocuidado, não cultua essa imagem que você não gosta. Muito pelo contrário, muda essa situação, né? E depois, você, a depender da idade desse bebê, que eu acho que é um bebê também, a mulher vai preocupada pra cama com o bebê, com o choro do bebê, escutando à noite. Isso realmente desvia o teu foco da relação sexual e você perde um pouco a libido. Então, se essa for a sua situação, tenta tirar um pouco esse pensamento e voltar o momento para uma satisfação sua também. Toda terça-feira a gente tem esse papo gostoso aqui com muita informação, tá? Andresa, rapidinho para eu encerrar dela, depois que ela teve a filha, a menstruação não tá vindo, mas já faz 1 ano e 2 meses. É muito tempo, né, doutora? É muito tempo. E se ela não estiver tomando algum contraceptivo, porque a maioria das mulheres, quando tem bebê, depois de, às vezes, imediatamente depois do parto, ela já começa um método contraceptivo que não altere o aleitamento, para que ela não corra o risco de engravidar em fase de puerpério, que é terrível para a mulher, terrível para o útero. Se você não estiver usando método contraceptivo nenhum, procura um ginecologista para ver essa questão de hormônios e retomar uma vida que esteja com contracepção, você acabou de ter um bebê, e para que você não tenha essa queixa de estar sem menstruar, você volte aos seus fluxos menstruais, se é isso que você deseja. Muito bom! Semana que vem ela está de volta, mas você pode acompanhar várias postagens no @cecicol.diagnósticos. Cheiro pra você, sai de feriado. Semana que vem, mas a gente tá aqui. Sim, a gente tá aqui, tô sabendo. Tudo junto e misturado. Beijo, lindona. Beijo. Até lá. Vamos pro intervalo. Na volta.